Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiz mais um café pra gente seguir aqui em Café com Patê. Hoje eu vou falar sobre cursos de especialização, né? Depois que a gente faz a faculdade, que caminhos a gente deve seguir, né? Então, o ideal é que nós da área da saúde, depois que a gente faz faculdade, como as faculdades da área da saúde tem muita informação, muitas áreas pra gente seguir, pra gente especializar, depois que você faz a faculdade, você escolhe fazer uma especialização justamente para se especializar numa área específica e para conseguir aprender e se aprofundar muito nessa área, coisa que na faculdade não é possível fazer, porque senão a gente ficaria, acho que 10 anos estudando, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o curso de graduação, depois que a gente faz o curso de graduação, a gente procura um curso de pós-graduação. Então, eu fiz tudo no papel e na caneta mesmo, de uma maneira bem simples, mas eu acredito que são informações que vão ajudar vocês. Então, a gente faz aqui o curso de graduação, né? A gente pode fazer um curso bacharelado ou licenciatura. Nós, da fisioterapia, fazemos curso bacharelado, tá bom? Quando a gente se forma como bacharel em fisioterapia, tá ok? Depois que a gente faz a graduação, então, a gente vai partir para uma pós-graduação. O que a gente chama de pós-graduação? Pós-graduação são os cursos lato sensu ou stricto sensu. Lato sensu engloba os cursos de especialização e residência multiprofissional, como eu já vou falar daqui a pouquinho. E os cursos stricto sensu engloba mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência. O ideal é que a gente siga um caminho aos pouquinhos, né? Que a gente não pule etapas, que a gente siga um caminho passando por todas as etapas. Então, existem pessoas que saem da graduação e conseguem ir direto para um mestrado, fazer um stricto sensu? Existe, mas o ideal mesmo é você fazer primeiro a graduação, termina a faculdade e logo depois você vai fazer um curso lato sensu para se especializar numa área. E aí, a partir dessa especialização, então você passa a pesquisar mais nessa área e caso tenha interesse em dar aula, seguir carreira acadêmica e seguir a aula essa área de pesquisa, você vem para o stricto sensu fazer mestrado e doutorado e assim por diante, tá ok? Nesse meio tempo aqui, existe uma série de atividades que a gente deve fazer. Cursos, palestras, congressos, simpósios, encontros, tanto cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, né? Ou quanto cursos de preparo para você poder entrar num programa de lato sensu. Isso existe, tá? Cursos que ajudam a gente aí a reforçar o conhecimento adquirido na graduação, né? E aí, então, a gente vai fazendo esses cursos para poder se atualizar. Nós, da área da saúde, a gente passa o resto da vida estudando, não tem como você fazer a faculdade e depois nunca mais fazer mais nada, né? Porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com o avanço das pesquisas em ciências biológicas e ciências biomédicas em geral, muitas coisas legais estão sendo descobertas e muitos tratamentos que a gente achava que eram mais corretos, hoje a gente percebe que não são mais tão corretos. Então a gente precisa ir em congressos, simpósios, ouvir pesquisadores que entendem do assunto, que trazem as maiores e melhores novidades aí e as mais atuais. Então, para a gente se manter atualizado, a gente deve pesquisar aí palestras, congressos, simpósios, frequentar esses lugares e além disso, além da gente estar se atualizando, a gente conhece as pessoas, faz um network legal e ainda reencontra amigos e colegas, né? Então, ir em simpósios, congressos e palestras é algo que a gente deve fazer e mais para frente eu vou fazer um vídeo para falar disso, porque na graduação existem coisas que valem muito a pena a gente fazer, mas outras nem tanto. Outras é melhor a gente fazer a partir da pós-graduação, né? Então, eu vou fazer um outro vídeo à parte para falar disso, tá bom? E aí, então, você fez a faculdade, se formou, fez o seu trabalho de conclusão de curso e pegou o seu diploma. E aí você vai lá e vai fazer uma pós-graduação, vai se inscrever e fazer a matrícula? Não. Toda pós-graduação, na grande maioria delas, você tem que fazer um processo seletivo, uma prova ou uma entrevista, ou ambos, uma análise de currículo, ou os três, entrevista, análise de currículo e prova. Enfim, você tem que passar por um processo seletivo para a instituição poder saber qual é o seu nível, se você está apto o suficiente para poder ingressar num processo de especialização, visto que os processos de especialização existem de diversos tipos. Então, nessa outra ilustração que eu fiz aqui para vocês, tá certo? A gente tem, então, dentro dos programas de lato sensu, a gente pode fazer
uma especialização, ou a gente pode fazer residência multiprofissional. A especialização, geralmente, ela tem um número de horas um pouco menor, mas existem vários tipos. O MEC, ele coloca, se vocês entrarem lá no site deles, o que eles consideram especialização? Cursos acima de 360 horas, né? Então, se vocês entrarem aí na internet, jogar no Google e procurar especialização em fisioterapia, vocês vão achar de tudo quanto é a área da fisio, por exemplo, especialização em fisioterapia cardiorrespiratória, especialização em fisioterapia musculoesquelética, especialização em fisioterapia dermatofuncional. E você vai achar vários tipos de curso. Os cursos de especialização podem acontecer durante a semana, de segunda a sexta, meio período. Há cursos que acontecem de segunda a sexta, todos os dias, mais plantões de sábado e domingo. Há cursos que acontecem só aos finais de semana. Há aqueles cursos que são só teóricos, que são aqueles que acontecem à noite, por exemplo, às terças e quintas. Há aqueles cursos que são só de finais de semana e só teóricos. E há aqueles cursos que são de finais de semana, mas que são teóricos e práticos. O que você, estudante, hoje deve buscar para a sua vida, né? Você deve pensar em fazer um curso de especialização que tenha o maior número de horas práticas possíveis. Por quê? Porque na universidade, geralmente, a gente não consegue ter tantas horas práticas. Porque na universidade, a gente está aprendendo o básico, o fundamento teórico. Então, o mais importante é a gente ter fundamento teórico. Sem esse fundamento teórico, a gente não consegue entender a prática, a gente não consegue analisar quais os objetivos e condutas mais adequados para cada caso. Então, para compensar o fato de que todas as faculdades não contemplam horas práticas, né, com tanta larga escala, conforme o mercado de trabalho exige, e se comparado a uma especialização, são horas práticas menores, a gente tem que buscar uma especialização que tenha horas práticas para que a gente possa se inserir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele vai buscar de você uma especialização, né? Para você poder entrar no mercado de trabalho, você tem que mostrar que você tem experiência prática. E a especialização com horas práticas, ela traz isso para nós. As especializações, por exemplo, se você fizer na área de fisioterapia hospitalar, você vai ficar lá todos os dias atendendo o paciente dentro da UTI, dentro das enfermarias, dentro das urgências e emergências. Então, você vai aprender a lidar com tudo que acontece dentro do ambiente hospitalar e vai aprender a atender todos os tipos de pacientes que tem dentro do ambiente hospitalar. E aí sim, um ano fazendo isso da sua vida, estudando, mas principalmente aprendendo na prática, né? Colocando todo o seu aprendizado em prática, porque acaba sendo meio que simultânea a teoria com a prática ali à beira do leito, né? Aí sim você vai estar mais bem preparado para o mercado de trabalho. Já as especializações que são puramente teóricas, eu e outras pessoas que já têm mais experiência no mercado de trabalho, o que nós geralmente recomendamos? Que essas especializações que são só teóricas sejam feitas por aqueles profissionais que já atuam na área, que já fizeram uma ou duas especializações. Então, por exemplo, é o meu caso. Eu sou especialista em fisioterapia neurológica e em fisioterapia cardiológica. As duas especializações que eu fiz, principalmente a de neuro, tinha muitas horas práticas. Já a minha de cardio não tinha tantas horas práticas, mas o que acontece? Eu já tinha muito tempo de formada e muito tempo de experiência de mercado de trabalho. Então, a falta de prática não me fez tanta falta assim, vamos assim dizer, entende? Hoje, por exemplo, eu sou aluna de uma pós-graduação, eu faço uma pós-graduação, mas é uma pós-graduação na área de educação, que é uma área que eu gosto muito, né? Educação no ensino superior, e é uma pós totalmente teórica. Então, quando você já tem uma determinada bagagem de vida, de experiência e de conhecimento, aí sim vale a pena você fazer uma pós puramente teórica, mais para reciclar conhecimento, mais para poder ter, de repente, um certificado, um diploma mais atualizado. Então, essas pós teóricas valem para isso. Mas no primeiro momento que você termina a universidade,
eu não recomendo, nem eu e nem outros físios que, assim como eu, já estão aí há mais tempo no mercado de trabalho. O que a gente recomenda é que você saia da faculdade e você busque uma especialização que tenha horas práticas, né? Que além da teoria, ela te dê a prática. E é o que eu falei, hoje em dia tem um leque muito grande de opção, porque o perfil do aluno mudou muito nos últimos anos. Hoje a maioria dos alunos não só estudam, né? A pessoa não é aluno em tempo integral, ela é aluno, pai, mãe, filho, trabalha, faz um monte de coisa, então às vezes a pessoa não pode passar a semana toda dentro de um hospital fazendo uma especialização que seja o dia todo, que seja período integral. Então existem aí algumas instituições que oferecem cursos com horários mais flexíveis. Por exemplo, oferecem horários de finais de semana, então a cada 15 dias você assiste aula teórica, aí durante 6 meses você assiste essas aulas teóricas que pegam toda a teoria de tudo que tem naquela área que você escolheu, e depois de 6 meses de teoria você vai para a prática, e a cada 15 dias você vai fazer o estágio no hospital, supervisionado, também de final de semana, e aí sim, depois de 1 ano, então você se forma tendo um total aí de 1.000 horas de especialização, dividido em média aí 500 horas teóricas e 500 horas práticas, e aí sim você vai sair com mão para atender os pacientes, você vai sair com experiência de saber lidar com a equipe multiprofissional, de saber lidar com os familiares, de saber encarar situações de emergência, de risco. Então, a especialização que tem a horas teóricas, ela é realmente o grande, tem horas práticas, né? Ela é realmente o grande diferencial, tá? E aí, então, caso você possa escolher fazer uma residência multiprofissional, é uma ótima escolha. Por quê? Já o programa de residência multiprofissional, ele é um programa que ele acontece durante 2 anos, são 60 horas semanais, dá um total de 5.000 e pouquinhas horas, então são 5.000 horas. Por isso que se chama-se residência, né? Porque você mora lá dentro da instituição, né? Então, no caso, por exemplo, da residência em fisioterapia em cardio, você vai ficar 2 anos dentro do hospital, todos os dias, em período integral, atendendo os pacientes. O que é um programa de residência? O programa de residência multiprofissional, ele funciona de uma maneira muito parecida com o programa de residência médica. Então, você vai fazer um processo seletivo, que é como se fosse um concurso público, geralmente pela VUNESP, e aí você faz esse processo seletivo, e se você for muito bem no processo seletivo, você entra. O que acontece? Por que tem que fazer um processo seletivo e o processo seletivo é geralmente concorrido? Primeiro, porque os cursos de residência multiprofissional geralmente têm bolsa de estudo, tá? O governo, ele dá uma bolsa de R$ 3.300 para os alunos de residência. Então, por isso que é muito concorrido. Essa bolsa, ela faz com que você consiga se sustentar enquanto você fica lá o dia todo, tendo esse aprendizado em serviço, ou seja, você não é mais aluno, você é um profissional já formado que está prestando assistência para a população que está internada naquele hospital, naquela instituição, naquele serviço, mas aí associado a isso, você tem aulas, você tem principalmente muito aprendizado, você tem um preceptor, você tem um tutor que ficam ali à beira do leito discutindo caso por caso, objetivos, condutas e que puxam de você todo o conhecimento teórico, todo aquele fundamento que você teve lá na graduação. Eu sou suspeita para falar dos programas de residência multiprofissional. Eu fui preceptora durante algum bom tempo de uma residência multiprofissional muito importante aqui em São Paulo, capital, de uma instituição muito importante, e é um programa lindíssimo. Eu acho que deveria ter residência multiprofissional em todos os hospitais públicos, seja estaduais, municipais, federais, porque eu acho que iria ajudar muito, porque, como diz o próprio nome, a gente atende os pacientes de maneira multi mesmo, né? Então a gente está ali discutindo os casos com a enfermeira, com o médico, mas também com o físico, com a farmácia, com o odonto, com a nutri, com a psicóloga, com a assistente social. Então, vários profissionais envolvidos. Então, o paciente ele é atendido da maneira mais completa. E dessa forma, a gente consegue contemplar todas as necessidades que ele tem para ele poder recuperar o seu estado de saúde. Então, realmente, eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem. Tanto a especialização
quanto os programas de residência, hoje eles têm se espalhado mais e existem tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas, tá? Mas o processo seletivo, a maneira pela qual você vai ser escolhido para poder entrar nessa residência e a maneira que as residências funcionam é muito parecido entre uma instituição e outra. Por quê? Porque a residência multiprofissional é um programa que tem que seguir regras que o MEC impõe, diferente das especializações. Especializações você também vai encontrar tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. Porém, existem diversos tipos de especializações. Como eu falei, existem só as teóricas, existem as teórico-práticas, existem as de finais de semana, existem as que são a semana toda. Então, as especializações, geralmente, elas têm uma duração menor, uma duração em média de 1 ano, e você tem um maior número de vagas. Elas podem ser pagas, ou seja, você tem que pagar aí, sei lá, 500, 600, não sei, 700, aí depende da instituição, né? Um valor por mês para poder cursar a especialização, ou então elas são gratuitas, mas dificilmente você consegue uma bolsa nas especializações, tá? É mais difícil de existir especialização com bolsa. Diferente da residência multiprofissional. A residência multiprofissional, por ela ser um aprendizado em serviço, pelo fato de você ser encarado já como um profissional formado, você já tem seu conselho, né, seu registro no seu conselho da sua profissão, então você é um profissional, você está atuando, você está atendendo, então o MEC entende que você deve ganhar também por isso. Então, por isso que tem uma bolsa de estudos que hoje o valor atual dela está em R$ 3.300. Conforme a informação que eu peguei no site do MEC. Qualquer coisa vocês entram lá e confiram, tá ok? Então, o que acontece? A residência multiprofissional, justamente por ela ter bolsa e justamente por ela ter que responder a uma série de quesitos em relação à quantidade de preceptores, tutores, a especialização desses preceptores e tutores, o preparo deles é diferente, como tem uma série de quesitos para serem preenchidos, então a exigência do MEC é maior, então por isso a exigência também é maior. A começar pelo número de vagas. A maioria dos programas de residência multiprofissional tem um número muito baixo de vagas, né? Então, tem uma especialização que tem 4 vagas para residência multiprofissional que tem 4 vagas para fisioterapia, né? Outra que eu vi hoje tem 2 vagas para fisioterapia. Então, o processo seletivo é um processo bem acirrado. A gente tem que estudar muito. E o que cai nesse processo seletivo? Geralmente é uma prova feita com em torno de 40, 50 questões de múltipla escolha. Essas questões caem em tudo de conhecimento básico geral da fisioterapia, tanto que geralmente nos editais eles nem indicam uma referência bibliográfica, porque eles partem do princípio que a prova é toda em cima daquilo que você deveria ter tido conhecimento na sua graduação, né? Então cai, por exemplo, 3 questões de neuro, 3 questões de fisioterapia em pediatria, 3 questões de fisioterapia uroginecológica e assim por diante. Caem também questões a respeito de SUS, que são em torno geralmente de 10 questões. Caem questões também de português e questões de raciocínio lógico e matemático. E se não me engano, cai algumas de inglês também, de compreensão de texto, justamente para saber se o aluno tem aí competência para ler algum artigo científico, alguma coisa assim. Mas o básico é questões de SUS, questões de português e questões sobre conhecimentos gerais da fisioterapia, né? Tem que estudar bastante, porque além da concorrência ser muito grande, o número de vagas ser muito baixo, você tem essas questões testes e tem mais 2 questões escritas. E essa prova tem uma somatória de pontos e vai entrar no processo quem tiver o maior número de pontos. Alguns processos seletivos de residência multiprofissional, eles, além da prova, eles também fazem uma entrevista e uma arguição de currículo. O que é entrevista? É uma entrevista para saber se você compreende o que é uma residência multiprofissional, se você tem condições de encarar tantas horas por semana lá dentro, né, do hospital, da instituição, se você tem condições para poder voltar a sua vida única e exclusivamente para isso nesses 2 anos, né? Porque tem que ser dedicação exclusiva.
E tem também algumas instituições que fazem, além da entrevista, a arguição de currículo, ou seja, elas olham para o teu currículo e veem tudo que você fez ao longo da sua graduação. Então, se você fez o TCC na área que você escolheu, se você fez iniciação científica, se você participou de congressos, simpósios, palestras, se você publicou algum artigo científico, se você fez algum trabalho voluntário. Por que que eles avaliam o currículo? E esse currículo muitas vezes tem um peso importante também. Porque uma pessoa que está ali como preceptor, como tutor de um programa de residência, ele quer que o aluno que entre na residência seja um aluno que seja proativo, seja um aluno que tenha interesse, que tenha vontade de estudar, que tenha vontade de saber, que tenha vontade de ir atrás de conhecimento, que tenha sede de aprendizagem. Agora, ele vai colocar lá uma pessoa que durante a faculdade não teve interesse nenhum em nada, foi um mau aluno, olha lá o histórico escolar do aluno, o aluno levou 10 anos para se formar, ficou de DP a vida inteira. Provavelmente o rendimento desse aluno na residência multiprofissional também não vai ser bom. Se na graduação ele não conseguiu se dedicar, não conseguiu dar o seu melhor, provavelmente no programa de residência também não. Então, geralmente, essa pessoa já está descartada. Então, é por isso que tem instituições que fazem entrevista e arguição de currículo, para saber se o perfil da pessoa se encaixa com todas as exigências que um programa de residência multiprofissional tem com esse aluno, né? Com esse profissional. Ele tem que ter essa sede de querer aprender, essa sede de querer ter informações para dar o melhor atendimento possível para os nossos pacientes, além de ter a humildade de conseguir trabalhar em equipe, de conseguir ouvir o que o outro profissional tem a falar, de conseguir saber debater os casos e aprender através desses debates, né? Então, tudo isso é avaliado. Nas especializações, tem especializações que fazem só também um processo seletivo em cima de provas, mas aí geralmente são provas específicas. Então, por exemplo, se você vai fazer uma especialização em fisioterapia cardiorrespiratória, vai cair 30, 40 questões objetivas só de fisioterapia cardiorrespiratória. Se você for fazer entrevista, a entrevista vai ser voltada mais para saber o que você já conhece dessa área. Então, eles vão querer saber se você fez o seu TCC nessa área, se você já assistiu a algum congresso, algum curso, alguma palestra a respeito dessa área, se esse interesse já está em você há muito tempo. Por isso que eu acho esse vídeo interessante para qualquer aluno da graduação, porque tudo aquilo que a gente planta desde o primeiro ano de faculdade faz diferença no que a gente vai colher lá na frente. Então, se você quer entrar num bom programa de especialização, se você quer entrar num ótimo programa de residência, você tem que preparar o seu currículo desde já. Não é para sair correndo por aí fazendo qualquer curso, qualquer congresso, qualquer palestra. Calma que depois eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito, porque tem cursos que vocês devem fazer mesmo. Mas tem cursos que não dá para você fazer no primeiro ano de faculdade, que você ainda não tem quase nada de base de anatomia, não tem quase nada de base de fisiologia. Você vai chegar lá no congresso e não vai entender patavina do que estão falando. Jogou dinheiro fora, perdeu tempo e ainda deixou de focar na faculdade, né? Então, a graduação, ela tem que ser muito bem aproveitada. Você tem que ir para a faculdade, assistir a aula, estudar, se dedicar, falar com o seu professor, tirar dúvidas. Se puder fazer um bom TCC, vá atrás de um professor, faça um TCC já num assunto que você goste, que já seja uma área que você pretende se especializar. E se puder, faça uma iniciação científica, que também depois faça um outro vídeo falando a respeito, né? Então, você faça um trabalho voluntário, tenta fazer um trabalho voluntário aí na sua comunidade, no seu bairro, onde quer que seja, né? Porque trabalho voluntário nos ensina muitas coisas, principalmente nos ensina a lidar com as diferenças, né? E saber lidar com as diferenças é fundamental para quem vai atuar com saúde pública, e os programas de especialização em residência atuam basicamente com saúde pública, né? Então, a gente deve preparar o nosso currículo desde o início da graduação. Então, é por isso que eu sempre quis fazer esse vídeo, porque muita gente sempre me pediu, porque eu sempre falava isso para os alunos e falo até hoje, né? Logo nos meus primeiros dias de aula de graduação, eu falo de galera, já preparem seu currículo desde já. Tudo que a gente planta hoje, a gente vai coletar lá na frente, mas a gente vai coletar, né? Então, um eucalipto, por exemplo, demora 7 anos para ficar no ponto lá, as pessoas cortam para fazer papel, né? Para colheita.
Nós também. A gente não entra na faculdade e já sai sabendo tudo, sabendo atender todos os pacientes, sabendo tudo. Não. A gente leva anos para se preparar, mas é ao longo desse preparo que a gente vai alcançando mais uma etapa de mais um preparo. Então você faz a graduação, estuda, se esforça, se dedica, depois você faz a especialização. E aí, se caso você tem interesse de seguir a área de pesquisa e a área de ensino, a área acadêmica, aí você pode fazer um mestrado, doutorado e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Fazer especialização e fazer residência para o mercado de trabalho tem diferença? Tem diferença aquilo que eu te falei. Se você fizer uma especialização só teórica, o mercado de trabalho provavelmente vai te dar menos oportunidades, né? As suas oportunidades vão ser muito maiores se você fizer uma especialização que tenha muitas horas práticas. Então, por isso que nesse ponto a residência multiprofissional abre muitas portas, porque são 5.000 horas de aprendizado em serviço, né? Então, não tem como você não sair de lá sabendo atender bem os pacientes, sabendo lidar com a equipe multi, sabendo construir protocolos de atendimento em conjunto a essa equipe. É um programa muito lindo. E então, o que eu queria passar para vocês é isso, tá? Se preparem desde o começo. E como a gente se prepara? Estudando, levando a sério a faculdade, né? Se preparando, percebendo quais são os seus limites, os seus déficits, né? Ter autoconhecimento é muito importante. Mas isso é um outro vídeo que eu vou fazer também falando sobre algumas dicas para você estudar e poder aproveitar melhor o que você tem aprendido na faculdade, tá bom? O vídeo é longo, mas é muita informação, eu ainda não falei nem metade das coisas que eu poderia falar, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, se você gostou, compartilha, recomenda aí pros seus amigos, pros seus colegas e fala pra eles virem aqui tomar um cafezinho comigo, tá bom? Meu café não é muito bom, gente, eu já falei isso pra vocês. Eu não sou boa de café, viu? Preciso comprar uma máquina de café pra mim. Tá bom, pessoal? Bom, comenta aí se você gostou e em breve eu volto com mais vídeos, tá legal? Um beijo pra vocês.